é o nosso Deus. Queridos irmãos, eu quero abrir as Escrituras em Efésios, capítulo de número 6, capítulo de número 1, capítulo 1, verso 3 ao verso de número 11. Efésios 1, 3 a 11. É um texto muito conhecido, mas alguns temas bíblicos é como arroz com feijão. A gente tem que comê-los todos os dias, né? Nós, brasileiros, na nossa cultura, nós comemos arroz com feijão todo dia, né? Os americanos acham estranho isso, mas geralmente a gente tem esse prato. E tem alguns princípios doutrinários que é como se fosse um arroz com feijão que a gente tem que comer e nos nutrirmos com os ensinos da palavra que são preciosos, né? E esse texto aqui é muito lido, muito pregado, e eu gostaria de fortalecer o ensino, a instrução da palavra nesses dias que nós estamos passando de dificuldade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade e segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Até o verso de número 11. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe na exposição da palavra do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos a Deus a Tua bênção nesta hora sobre a nossa vida, como instrumentos de comunicação da palavra do Senhor. Seja o Senhor exaltado, glorificado em tudo que fizermos aqui, e que a palavra chegue nos corações para trazer entendimento, fortalecer as convicções, bem como trazer direção para as nossas vidas. Quanto a Deus, a nós, ó Deus, carecemos, ó Deus, da graça, da misericórdia, do perdão, diante da nossa pecaminosidade, mas diante do Teu poder e da Tua misericórdia, reconhecemos que, ó Deus, o Senhor é glorificado em tudo que acontece na nossa vida. Ó Deus, por isso, abençoa cada um de nós nesta hora, ó Deus, os que vão ouvir aqui na igreja, os que estão em suas casas, que a palavra chegue nos corações. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, falar sobre esse tema é um grande desafio. Para nós, presbiterianos, é muito tranquilo falarmos sobre predestinação, eleição, né? Mas para muitas comunidades não é tão simples assim, né? E eu sempre uso uma expressão de que quando a gente fala de soberania de Deus, é uma questão de pescoço. É uma piada, né? Mas uma questão de pescoço. Por quê? Porque a gente tem que se inclinar, a gente tem que reconhecer, a gente tem que abaixar a cabeça e reconhecer que a instrução ela é real, ela é bíblica e não tem como refutar aquilo que a própria Bíblia diz. E no seu todo, de Gênesis até Malaquias, de Mateus até Apocalipse, nós encontramos os vários textos que corroboram para a construção desse ensino sobre a soberania de Deus, sobre a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, e é nesse sentido que eu gostaria de estar conversando bem rapidamente com os irmãos nesta hora, fazendo uma breve explanação daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Portanto,
a bênção da eleição. Eleitos para salvação, santificação e louvor. Na leitura do texto de Efésios capítulo 1, a ênfase que o texto nos dá, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, uma palavra dirigida à igreja de Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E Paulo constrói como se fosse um cântico: bendito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está falando de um mundo espiritual. E ele, construindo esse argumento, essa escrita para os irmãos de Éfeso, ele diz ainda: porque Deus nos escolheu nele quem? Cristo, antes da fundação do mundo. E aí ele fala do propósito, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então é um texto que nós acabamos de ler. Importante nós temos a compreensão, meus irmãos, sobre em que se está estabelecido toda essa argumentação. O fato é que Deus, na sua soberania, na economia de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, no seu plano eterno, Deus, no seu tempo, na sua hora, conforme Gênesis capítulo de número 1 disse Deus: haja luz e houve luz. E a partir de todo um processo da criação, Deus estabelece em Gênesis a formação do homem, a formação da mulher, dá a eles um espaço, o jardim, dá a eles a oportunidade do relacionamento com Ele, Criador, com a criação, um com o outro, criatura e criatura. No entanto, queridos, a Bíblia vai nos informar que houve um momento que nós não sabemos quanto tempo que Adão e Eva viveram nessa dimensão abençoadora do jardim do Éden, do paraíso, mas o fato é que, conforme Apocalipse vai nos informar, que quando houve uma rebelião nos céus, foi atirado para a terra aquele que se tornou opositor de Deus, opositor de Cristo, opositor do homem, opositor da vida, Satanás. E ele vem para desarmonizar tudo aquilo que estava até então estabelecido. Personificado em forma de serpente, conforme a Bíblia diz, ele vai e tenta Adão e Eva, a princípio a figura de Eva, para que de alguma forma quebrasse toda a harmonia estabelecida pelo próprio Deus. Mas o fato, irmãos, é que Deus, a princípio, não criou o homem para a morte. Deus não criou o homem para a morte. A morte veio como consequência. Gênesis capítulo de número 1, verso de número 26 a 28, fala então que esse Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou homem e mulher. E aí, lá em Gênesis capítulo de número 3, verso 6, depois da criação, e conforme esse relato anterior que passei aqui, vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, deu ao marido, e ele também comeu. A partir disso, irmãos, essa informação nos dá a ideia daquilo que a teologia chama de queda. A queda. Ou seja, Deus havia criado esse homem conforme a sua imago Dei, a sua imagem e semelhança. Retidão, santidade, perfeição, habilidade, inteligência no mais alto grau, tudo que fazia parte da natureza de Deus, que era possível compartilhar, como nós temos o entendimento, aquilo que era um atributo comunicável de Deus. Deus compartilha aquilo com o homem. 3 atributos Deus não compartilha com o homem: onisciência, onipresença e onipotência.
mas amor, inteligência, santidade, capacidade, criatividade são atributos comunicáveis que Deus compartilha com o homem. Mas quando o pecado entrou, o pecado trouxe uma distorção dessa imagem de Deus no homem. E essa distorção implicou exatamente no fato em que há aquilo que a gente chama de queda. A partir disso, a gente começa a entender, irmãos, aquilo que Paulo vai nos instruir depois em Romanos capítulo 3, verso 12, verso de número 23, que por causa do pecado de Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos, estão afastados da presença de Deus. A humanidade foi afastada de Deus no seu cabeça representativo, que era Adão, expulso da presença de Deus, expulso do paraíso por conta da desobediência. Comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos se extraviaram, conforme Paulo diz, e todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem sequer um, não há quem faça o bem. Então, a partir disso, a gente começa a entender um aspecto que Deus, na eternidade, né, Deus tinha um plano, e depois Deus foi tornando esse plano de forma concreta. Eu não quero aqui entrar em temas que são mais complexos ainda, que a gente fala que é a linha do infralapsarianismo ou supralapsarianismo, são aspectos muito, muito delicados para a gente tentar explicar num sermão. Mas o fato é que, na eternidade, irmãos, Deus planejou todas essas coisas. Deus planejou todas essas coisas. E o fato é que, no tempo e na história, há a criação do homem, há o momento que eles vivem no Éden, e há também a questão da queda. Mas também há a questão da redenção. Por isso que Gênesis capítulo 1, 2 e 3, nós temos ali 3 aspectos importantíssimos para a nossa compreensão acerca da vida. Quem consegue entender Gênesis capítulo 1, 2 e 3, consegue entender a vida, que é a criação, a queda e a redenção. Se a gente conseguir entender e crer na veracidade do texto bíblico e pautar a nossa vida, a nossa fé em torno desses ensinos das Escrituras Sagradas, isso, irmãos, nos dá um conforto, porque nós temos, de fato, a noção da criação de Deus, nós temos, de fato, a noção de que o pecado entrou na raça humana e deteriorou a raça humana. Essa imago Dei, eu sempre faço uma comparação da imagem de Deus no homem como sendo aquele espelho que cai e ele fica todo fragmentado, e quando você tenta olhar a imagem refletida no espelho, a imagem está distorcida. Por quê? Por conta da queda, porque quebrou. Mas o próprio Deus, mediante o seu plano redentor, esse Deus planejou num tempo, numa época, naquilo que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, a salvação por meio de Jesus. E Gênesis capítulo 3, verso 15, já nos apresenta essa palavra de esperança, quando a Bíblia diz que Deus estaria levantando o descendente da mulher, uma referência à figura, à pessoa de Jesus, que pisaria a cabeça da serpente. E Jesus sendo levantado para trazer a salvação àqueles os quais o Pai chama. Então, um plano geral para que nós entendamos a ideia da criação, a ideia da queda e a ideia da redenção. Mas, amados, o que significa eleição? O que é eleição? O ato ou efeito de eleger, preferir entre 2 ou mais, escolher por votação, eleger. Parece que a gente tem muito conceito de eleição de acordo com a política ou na área social. A gente ficou muito impregnado com esse conceito de eleição, mas dentro desse conceito político. Mas o fato, irmãos, que nós temos que entender que a Bíblia fala também sobre eleição. E a doutrina da eleição está ligada à salvação de Deus a pecadores. Infelizmente, há grupos que interpretam de modo errôneo o assunto e chegam até a demonizar o ensino do apóstolo Paulo, o ensino bíblico, que nos traz um conforto e uma segurança tremenda. Paulo e o ensino sobre a eleição nos mostram que a eleição é uma bênção.
E analisando a saudação do apóstolo endereçada à igreja de Éfeso, capítulo 1, verso 1 e 2, a saudação endereçada aos crentes de Éfeso, eles são chamados de santos e fiéis, aos santos e fiéis de Éfeso. E Paulo está dizendo, a esses santos e fiéis, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, ou seja, venturoso, bondoso, abençoado, o Deus abençoador, que distribui bênçãos através do seu Filho Jesus Cristo. Esse é um cântico de louvor que o apóstolo vai nos apresentar. Porque ele vai, a partir do verso 3, então, nos mostrar esse projeto, esse plano de redenção. Como é que isso acontece no tempo e na história? Nenhum plano se realiza sem antes que algo tenha sido elaborado, pensado, planejado, para que haja a plena execução. Irmãos, importante nós sabermos que quando nós cremos na doutrina da eleição, nos faz pensar que o nosso Deus, ele nunca foi pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa em tempo algum. Em tempo algum. Nem quando Adão e Eva pecaram. Deus nunca é pego de surpresa. Lamentavelmente, nós temos aí um grupo que defende aquilo que se chama de teologia relacional, como se Deus não soubesse de grandes eventos que acontecem na história da humanidade, como se Deus sempre fosse pego de surpresa. Nessa linha, talvez a interpretação seja que essa pandemia, Deus não sabia disso. Quando houve tsunamis, Deus não sabia disso. Toda e qualquer catástrofe, Deus não sabe, segundo essa teologia. Mas, irmãos, nós temos que saber, tal qual nós lemos hoje pela manhã, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo vai nos apresentar que Deus, antes da fundação do mundo, já sabia de todas as coisas. E tinha um plano antes da fundação do mundo, antes das coisas serem ordenadas. Porque Ele é um Deus abençoador. É um Deus que, quando tem caos, Ele traz ordem. No entanto, Gênesis diz, haja luz e houve luz. Né? Haja organização, aqui vai ter água, aqui vai ter terra, luzeiros nos céus, separação de águas, separação de terra. Ou seja, Deus é um Deus abençoador e organizado. E tudo Ele faz para o louvor da sua própria glória, conforme o verso 6 vai nos informar. Então, essas bênçãos são grandiosas para todos para toda a humanidade, mas nem todos reconhecem que isso é bênção de Deus. Essas bênçãos são todas, irmãos, cumpridas em Cristo, conforme o verso de número 7. Portanto, a bênção da eleição, ela é bíblica. Eleger significa selecionar, escolher. Antes da criação, Deus selecionou dentre a raça humana aqueles os quais haveriam de ser chamados para a salvação, santificados e glorificados em Cristo Jesus. Deus é Deus, faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. E Romanos capítulo 8 vai nos instruir que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, Deus faz tudo de acordo com o seu próprio propósito. E é o que Paulo vai nos ensinar, portanto, que nesse processo salvífico, na realização desse plano, na efetivação desse plano, tudo acontece dentro daquilo que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 29 a 30, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou. Aos que chamou, a esses justificou. Aos que justificou, a esses glorificou. Tudo acontecendo dentro de um plano. Deus predestinou, Deus chamou no tempo e na história, Deus justificou em Cristo Jesus e Deus glorificou, trouxe a salvação, trouxe essa nova vida. Portanto, nós temos que crer, meus irmãos, que mesmo em meio à pandemia, o que nos conforta e consola é que os planos e os projetos de Deus continuam acontecendo.
Deus continua agindo e trabalhando para salvar e para santificar o seu povo. Deus continua trabalhando eficazmente, de maneira tal a convencer homens e mulheres acerca dos seus pecados e de, no tempo e na história, revelar o seu grande amor àqueles os quais Deus, desde a fundação do mundo, tem um chamado para a salvação. Efésios capítulo 1, verso 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, 13 e 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim, irmãos, sempre devemos dar graça a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo falando à igreja de Tessalônica que esse nosso Deus, Ele nos ama, o Senhor nos ama, o Senhor nos escolhe, o Senhor nos chama para a salvação, mediante o poder do Espírito Santo, pela fé, mediante a fé, e o Senhor nos chama para sermos um povo separado para Ele, dedicados a Ele, para o louvor da sua glória. A grandeza da graça que nos salva é algo que deve trazer em nós uma consciência e um conforto tremendo. A doutrina, o ensino da eleição envolve um mistério e às vezes até de fato levanta controvérsias. Nas Escrituras, irmãos, esse ensino é uma palavra pastoral que ajuda os crentes a verem quão grande é a graça e o amor de Deus que nos salva e nos move a responder com humildade, confiança e louvor o chamado para a salvação. Ou seja, de acordo com os planos de Deus, por conta do pecado, toda a humanidade estava condenada à morte. Toda a humanidade estava condenada a viver eternamente longe do Senhor. Mas aprove a Deus chamar pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados para a salvação. E aprove a Deus chamar mediante a manifestação do seu amor. É o amor de Deus que traz à tona a realidade de enviar seu Filho Jesus Cristo e de permitir que, mediante a ação do Espírito Santo, homens e mulheres sejam convencidos, conforme João disse, que são pecadores, que há uma justiça de Deus aplicada em Cristo Jesus e que haverá um tempo de juízo. Ou seja, esse Espírito Santo que nos sensibiliza a dar uma resposta a Deus mediante um ato de fé que é pura graça dele sobre nós. Portanto, irmãos, quando nós olhamos essa doutrina e reconhecemos que o Senhor já abriu os nossos olhos, já nos deu entendimento, isso é graça de Deus, isso é favor de Deus, é um favor imerecido, isso é uma bênção inimaginável. O fato de Deus tirar-nos da morte e nos dar a vida. Abrir os nossos olhos da realidade de que há um céu, de que há inferno, de que o sacrifício de Jesus Cristo foi eficaz, que Deus tem um plano construído no tempo e na história, através dos patriarcas, através dos reis, através da nação de Israel, contexto apostólico, e até chegar os dias de hoje, Deus tinha um plano, e esse plano se dá cumprindo em sua vida, de maneira tal que você responda ao chamamento de Deus pela fé. Se você entende isso, irmão, isso é graça. Isso é graça. É uma frase de Abiel Vanderson que diz assim: os eleitos de Deus não resistem ao chamar do seu Senhor quando ele diz: vinde a mim. Quando o Senhor, no tempo e na história, revela o Evangelho a alguém, é um chamado da graça a esses que estão mortos, que mereciam permanecer na condição de separados de Deus, de inferno, mas Deus chama, e Deus chama porque Deus ama, e porque Deus tem um plano. Aí, irmãos, aprove a Deus
tal qual a Bíblia nos ensina. Deus nos ensina através dos patriarcas que ele amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Deus ama Jacó e se aborrece de Esaú. Deus ama e tem um plano precioso para a vida de Jacó, mas Deus se aborrece de Esaú. E essa construção bíblica que advém do Velho Testamento é utilizada no contexto do livro de Romanos para Paulo mostrar que Deus tem um povo separado, tem uma nação eleita, tem um povo separado e chamado para servir a Deus, para viver para Deus, para honrar a Deus. E esse chamado implica numa vocação eficaz. A vocação que Deus nos dá para que nós possamos viver a vida de maneira tal a servirmos o Senhor. John Stott, ele tem uma frase que me chama muito a atenção, e a frase de John Stott é a seguinte: naquela eternidade, antes da criação, Deus fez uma coisa, formou um propósito em sua mente. Esse propósito dizia respeito tanto a Cristo quanto a nós. Diz ainda John Stott, teólogo reformado: Deus colocou nós e a Cristo em sua mente. Ou seja, começa a pensar na sua vida. Deus colocou Jesus e Deus pensou em você, na mente dele. Sabe quando? Antes da fundação do mundo. John Stott diz ainda: resolveu tornar-nos seus próprios filhos através da obra redentora de Cristo. Foi uma decisão específica, porque o verbo escolheu. Deus olhou para você e olhou para Cristo. E em Cristo Deus escolheu você para a salvação. John Stott diz ainda: então, não fui eu quem escolheu a Deus. Deus escolheu na eternidade livremente. Deus escolheu a despeito de qualquer circunstância na sua vida. Beleza, inteligência, capacidade, altura, riqueza, pobreza, família. Deus escolheu você em Cristo. Na mente dele, ele olhou para Jesus e olhou para você e disse: no tempo e na história, eu vou chamar esse indivíduo à salvação. Portanto, irmãos, é um privilégio fazer parte desse povo que a Bíblia chama de povo escolhido. É um grande privilégio. E aí, destaco pelo menos 3 aspectos importantíssimos, os quais Paulo vai falar aqui em Efésios capítulo de número 1, acerca desse chamamento de Deus para nós. Primeiro, Deus escolheu pessoas para ser parte do projeto de salvação. A soberania é vista inicialmente na questão temporal, mas Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E é interessante quando a Bíblia vai nos ensinar lá no livro de Deuteronômio, quando o Senhor diz assim: o Senhor não se afeiçoou a Israel, nem escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas Deus os escolheu porque o Senhor os amou. Por isso vos tirou com mão poderosa e os remiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, do rei do Egito. Ou seja, a Bíblia nos ensinando, irmãos, que quando Deus chama para a salvação, Deus se está chamando porque Ele está amando. Como Deus separou a nação de Israel para ser liberta daquela condição da escravidão do povo Egito. Não porque Israel fosse melhor que os assírios, melhor que os persas, que os caldeus, os jebuseus, os amorreus. Eles não tinham nada de melhor que os outros povos. É isso que Deus quer dizer. Como quando Deus nos chama para a salvação, não há nada de bom em nós, não há nenhum mérito em nós. Mas Deus nos chama porque Ele nos ama. Porque esse amor dele é revelado a nós. Deus fez uma escolha em um tempo chamado antes da fundação do mundo. Deus fez uma escolha antes que qualquer coisa viesse a existir. Foi uma escolha livre, isenta de qualquer influência. Ainda sobre essa bênção, a soberana escolha de Deus,
é uma revelação divina e não uma especulação humana. Aqui, irmãos, quando Paulo traz esse ensino, não tem especulação, elucubração filosófica do apóstolo Paulo. Pego apenas esse texto, mas outros textos nos ajudam a compreender a realidade desse chamamento. Portanto, a doutrina da eleição não é uma invenção de Agostinho, não é uma invenção de João Calvino. Ela é bíblica e nenhum cristão pode ignorá-la. Deus é soberano em tudo, do projeto, no projeto da salvação, do início ao fim. E quando nós cantamos Romanos capítulo 11, versos de número 33 ao verso 36, quando diz assim: quão insondáveis e inescrutáveis são os seus juízos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Aí ele vai falar, porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Deus é soberano, e é nesse sentido que nós somos monergistas. O que é ser monergista, pastor? Jonas, capítulo 2, verso 9, vai trazer para nós aquela informação precisa, quando Jonas está ali naquele contexto de pregar ao povo de Nínive. O Senhor nos ensina por meio de Jonas: ao Senhor, do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. Então, o monergismo é o que significa na teologia cristã que o Espírito Santo sozinho pode atuar num ser humano e propiciar a conversão. É Deus que começa, é Deus que faz a parte mediadora e é Deus que encerra todo um plano para que nós possamos entender o chamamento para a salvação. Nós somos monergistas, sabe por quê? Porque não há nada de bom em nós que nos permita buscar a própria salvação. Aí, contrário aos monergistas, tem os sinergistas, que são aquelas doutrinas e ensinos que entendem que o homem ele pode fazer alguma coisa para alcançar a Deus. Isso é obra. E ninguém é salvo por obras. O apóstolo Paulo vai ensinar isso. Que nós somos salvos mediante a fé, mediante o poder da graça manifesto em nós. Ele fala, não de obras, não de obras, não de obras, para que ninguém bata no peito e se ache melhor que o outro para dizer, eu sou salvo porque eu fiz isso ou fiz aquilo outro. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé, mediante a fé, como uma manifestação da graça de Deus sobre cada um de nós. E nesse sentido nós somos monergistas. Aí a Bíblia vai nos ensinar, em 1 João capítulo 4, verso 19, que nós amamos ao nosso Deus, porque esse Deus nos amou primeiro. Deus não viu nada de bom em você. Deus não viu nada de bom em mim. Deus não viu nada de bom em cada um de nós. Se Deus já nos chamou para a salvação, é porque tão somente Ele nos amou. E quão distante, irmãos, nós estamos muitas vezes dessa realidade, da compreensão desse grande amor de Deus, que abre os nossos olhos, nossos entendimentos, para vivermos a fé cristã. Deus nos amou. Segundo, Deus escolhe pessoas para viver em santidade. Primeiro, Deus nos escolheu para a salvação. Segundo, Deus nos escolheu para a santidade. E aí o verso de número 4 do capítulo 1 vai dizer assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ah, irmãos, propósito da eleição não é fazer um povo de segunda classe. Propósito da eleição não é sermos crentes meio cheios de Deus, meio cheios da graça. O propósito da eleição é sermos aquilo que a Bíblia chama de santos. E a palavra santo, contexto do Velho Testamento, significa separado. A palavra irrepreensível, que não sejam repreendidos, que não haja culpa, que não haja crime, que não haja
enfermidade espiritual. Então, o propósito de Deus é separar um grupo seleto para a salvação, para a santificação, santos e irrepreensíveis. E é nesse sentido, irmãos, que nós precisamos entender que cada um de nós, tal qual o apóstolo Paulo vai nos ensinar, que ele estava lutando contra o pecado, mas se nós ignorarmos essa realidade, nós poderemos incorrer num grande erro, e esse grande erro trazer engano, até mesmo do ponto de vista doutrinário sobre a vida de muitas pessoas. Porque muitas pessoas repousam na ideia de que Deus chamou para a salvação e pronto, acabou. Não. Deus nos chamou para a salvação, mas Deus nos chamou também para a santificação. E muitas pessoas erram, tal qual Jesus diz, erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder do Senhor. Fique claro, Deus nos escolheu para a salvação. Deus nos escolheu para a santificação. Qualquer compreensão diferente disso é um erro, e eu vou dizer, é uma heresia. Eu já vi muitas pessoas argumentarem acerca de alguns erros, tipo, aqueles que fazem do ensino uma forma de viver em pecado. Como se a doutrina da eleição fosse um voucher para o pecado, já que eu estou eleito. Um voucher para a transgressão, já que eu fui chamado para a salvação. Gente, não é isso. Aqueles que ignoram a natureza da graça salvadora. Aqueles que atribuem ao ensino uma forma de pensar na prática do pecado. Aqueles que reproduzem o ensino e na prática mantêm uma postura que a própria Bíblia condena. E quem assim procede não entendeu nada do poder e da graça e do sacrifício de Jesus. Lamentavelmente, hoje a gente escuta dizer que há crentes, os moderninhos, que têm a teologia na cabeça, mas a teologia não precisa ser traduzida numa ortopraxia cristã de santidade. Então, esses crentes moderninhos, eles se dizem tão modernos que eles estão com os dois pés no mundo e dizem ter uma teologia reformada na cabeça. Meus irmãos, completamente enganados, porque o Deus que chama para a salvação está chamando você para lutar contra o pecado e não fazer coro com ele. Mas muita gente repousa nessa tradição, nesse ensino distorcido sobre a doutrina da eleição. Irmãos, Deus nos chamou para a salvação, mas Deus nos chamou para sermos aquilo que Jesus vai dizer em Mateus capítulo de número 5, verso 13 e 14. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Então, há uma responsabilidade sobre nós nesse aspecto de não só termos o presente, a graça da salvação, mas também, aí sim, numa ação sinérgica, onde Deus nos chama para a santificação e nós cooperamos em obediência, agindo de tal forma que nós lutemos contra o pecado. A finalidade específica da eleição sobre a vida dos cristãos implica no seguinte: a eleição e a predestinação dos cristãos obedecem a um propósito, uma finalidade específica: salvação para uma vida em santidade. Ela acontece na eternidade, mas se manifesta no tempo. Quando foi o seu tempo? Talvez alguns podem dizer assim: pastor, eu não tenho aquele dia em que eu passei pela experiência do novo nascimento, da nova vida, da conversão, mas eu tenho uma convicção plena de que eu sou de Jesus, que a minha vida foi transformada, que eu tenho a compreensão do Evangelho. Talvez você não tenha o dia. Muitos que são filhos de pais crentes, talvez, aquilo que a gente chama que são filhos da família da aliança, não tem o dia, não tem a hora, porque foram instruídos tal qual Deuteronômio vai nos ensinar. Mas, ao mesmo tempo, tem aqueles que têm o dia. Eu tenho o dia. Meu dia foi dia 3 de março de 1981, faz tempo. Aquele dia foi um dia marcante. Aquele dia marcou a minha vida. No entanto, eu estou aqui pregando a palavra, crendo naquilo que o Senhor falou comigo, no dia que eu entendi o que era o Evangelho.
Talvez você tenha uma outra data, uma outra época. Eu fui ouvindo a palavra. Alguns se convertem por um testemunho, alguma situação de crise que leva ao quebrantamento, que leva à fé, uma situação de resposta, de oração, uma cura que vem e que a cura traz a compreensão de que aquilo foi um ato divino. E aí há um entendimento de que Jesus é Senhor e Salvador, porque não adianta ter a cura física se não tiver a compreensão do Evangelho, ficou do mesmo jeito. Mas quando a gente tem a compreensão do Evangelho, irmãos, isso é o chamamento de Deus para a salvação. E quando a gente recebe essa salvação, agora o nosso grande desafio é lutar contra o pecado, predestinados para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus, perante Ele e em amor. Portanto, irmãos, a eleição, ela deve nos desencorajar à prática do pecado. Se você foi eleito, se você tem a convicção, olha, eu sou escolhido de Deus, você foi chamado para ser desencorajado a pecar. Porque não há como coadunar a ação do Espírito, do Trino Deus na sua vida com a presença do pecado. Não há como coadunar a presença do Espírito, do Trino Deus na sua vida com o amor ao mundo, o amor às coisas do mundo. Então, longe de estimular o pecado, a doutrina da eleição acaba de precioso, presta atenção. Quando Paulo fala assim, mas nós devemos sempre dar graça a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. E os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para serem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então, Paulo, orientando não somente a igreja de Éfeso, mas a igreja de Tessalônica, mostrando que Deus havia escolhido para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo, eleitos ou escolhidos para a salvação, escolhidos para a santificação, e que Deus chama por meio do Evangelho. Ninguém é chamado por outro caminho. O caminho é o Evangelho, para a glória de nosso Deus e Pai. E terceiro aspecto, irmãos, que Deus nos escolhe, Deus nos chama para a salvação, nos chama para a santificação, e Deus nos dá um chamado, que deve nos levar à humildade. Humildade, por quê? Se a gente pensar na palavra mérito, mérito é aquilo que faz com que uma pessoa seja digna de elogio, de recompensa, de merecimento. E aí, considerando o que nós já vimos, que Deus olhou para a humanidade depois do pecado representado por meio de Adão e viu que todos estavam destituídos da sua graça e glória. Quando nós vimos o apóstolo Paulo falando em Romanos capítulo 3, 23, porque todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Quando nós vimos tudo isso, irmãos, nós olhamos agora esse Deus falando-nos por meio do apóstolo Paulo que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí nós perguntamos, onde é que há mérito do homem quanto à salvação? Onde há mérito? Onde há mérito em você, em mim, quanto à salvação? Onde havia mérito na nação de Israel? Irmãos, quando nós pensamos em mérito, mérito é aquilo que uma pessoa faz que seja digno de elogio, não há mérito nenhum mesmo em nenhum de nós. Não há mérito nenhum quanto à salvação. Então, considerando que a eleição se deu antes da fundação do mundo, que a resposta do homem responde ao chamado de Deus mediante a fé, o ato de crer no sacrifício de Cristo. E que a fé é dom, é um carismata. Eu sempre brinco, uma palavra em inglês, é um gift. O que é um gift? É um presente.
A fé é um presente de Deus, né? Que o convencimento é obra puramente da terceira pessoa da Trindade, na economia de Deus, que é o Espírito Santo que vai trabalhar na sua mente, no seu coração, na sua vontade e vai convencê-lo, porque eu nem ninguém pode convencer que você é pecador, mas o Espírito Santo convence. Nem eu, nem você pode convencê-lo de que a justiça de Deus se aplica em Cristo Jesus. Mas o Espírito Santo pode te convencer. Que haverá um dia de juízo, de prestação de conta. Todos acham o seguinte, olha, do jeito que está, o mundo vai acabar e pronto, acabou. Não, haverá um dia de prestação de contas, onde a Bíblia fala que todos haverão de comparecer perante o tribunal de Deus. E quem nos convence isso é o Espírito Santo de Deus. Que todos os homens, autoridades, sejam elas grandes ou pequenas, humildes e poderosos, vão ter que comparecer diante do Senhor dos Senhores. Quem convence disso é o Espírito Santo. Então, diante de tudo isso, irmãos, nós podemos entender que não há mérito nenhum em você e em mim quanto à salvação. Quanto às obras da salvação. Não há mérito nenhum em nenhum de nós. Considerando, então, tudo isso, reporto ainda uma frase de John Stott, quando John Stott ele diz o seguinte, presta atenção, a razão por que Deus escolheu-nos para a salvação estava nele mesmo, no seu amor, e não em nós, e não nos nossos méritos. E essa verdade, ela é enfatizada no livro de Efésios, onde a ênfase recai, primeiro, na graça de Deus. Pela graça sois salvos. Que Deus nos chamou em amor, no amor de Deus. Terceiro, nos propósitos de Deus e na escolha de Deus. Então, considerando tudo isso, irmãos, a razão por que Deus nos escolheu para a salvação é a graça, é o amor, propósitos e a sua própria vontade, a sua própria escolha. É uma frase de John Stott. E é nesse sentido que, já que eu recebi esse presente, já que no meio de tantas pessoas que ao longo desses quase, alguns dizem 8.000 anos, eu não creio que a Terra tenha mais que talvez 10.000 anos, alguns falam de bilhões de anos, que essa humanidade está aí, nós podemos entender que no meio de tudo isso, de tanta gente, Deus teve um dia no tempo, na história, que abriu os seus olhos, te deu o entendimento de que Ele é Deus, de que Jesus realizou um sacrifício precioso na cruz, de que você é um pecador, que você carece da glória e da graça do Senhor nosso Deus. Isso é obra dele, Deus. E aí você começa a se ver na condição, o que eu tenho para atrair a Deus? Eu não tenho nada. Então é por isso que quando nós temos o entendimento desse chamamento, irmãos, a atitude que nós temos que ter é de humildade. Humildade para servirmos a Deus, para servirmos a nossa família, para servirmos a sociedade, para servirmos ao Evangelho com humildade, porque não há mérito nenhum em nenhum de nós. E aí fica para nós o desafio de não negligenciarmos essa grande salvação. Uma das histórias bíblicas que mais me impressiona, irmãos, é aquela do jovem rico que chega para Jesus, tinha muitos bens, e chega para Jesus e faz a pergunta crucial. E a pergunta que ele faz para o seu mestre, para Jesus, é: olha, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele foi lá porque ele tinha uma pergunta. E hoje cedo, falando sobre depressão, eu citei 3 tipos de circunstâncias que podem levar o indivíduo a uma condição de depressão. Primeira delas, uma situação existencial que a gente chama de angústia existencial. Segunda delas,
uma angústia situacional, um evento, uma situação que possa ter acontecido. Terceiro, uma angústia patológica, que aí advém de questões neuronais, questões de condições físicas que podem estar na saúde do indivíduo. Me parece que o jovem rico, quando chega para Jesus, ele está com uma angústia existencial. E essa angústia existencial dele, ele traduz verbalmente fazendo uma pergunta, tal qual uma criança que quer saber segredos e pergunta para o seu pai. Aquele jovem rico chega para Jesus e fala com Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele estava diante do próprio Deus. Ele estava diante do próprio Senhor dos Senhores, do Deus encarnado, Jesus. E aí, naquele momento, irmãos, Jesus mostra para ele que a questão não era o mérito dele e não era aquilo que ele tinha. Porque Jesus pergunta: você conhece os mandamentos? Ele fala que conheço, tudinho, certinho. Honra teu pai e tua mãe, tal. Jesus, isso aí eu sei de cor e salteado, Jesus. Opa, legal, muito bom. E Jesus, então, vai no ponto central, no cerne. Né? Jesus vai na veia, como a gente fala quando joga bola com os homens aí que gostam de jogar bola, que a bola bate bem. Jesus vai na veia e fala com ele o seguinte: olha, então é o seguinte, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus sabia que aquele moço estava com o coração dele colocado no bem que ele possuía. Se de herança, ou se de conquista, ou se pelo empreendedorismo dele, mas o coração dele estava naquilo. E Jesus vai dizer em Mateus: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus está confrontando, porque sabia que aquele moço precisava mudar de vida. E na narrativa bíblica, irmãos, aquele moço está diante do próprio autor da salvação. Mas a atitude dele não é de humildade, não é de mudança, não é de quebrantamento, mas a atitude dele é de extrema confiança naquilo que ele tinha. Não gosta da resposta de Jesus. A resposta de Jesus não satisfez ao coração dele. E lembre-se que ele estava num estado de angústia, porque quem está perguntando sobre salvação é porque está com conflito em relação ao destino final da vida. Senhor, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Ele está em uma crise interna. O que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Qual a resposta que eu preciso ter e o que eu preciso fazer? E Jesus dá a resposta e o moço sai cabisbaixo, entristecido. Negligenciou, coração endurecido. Ah, amados, a gente não sabe o que aconteceu depois. Mas naquele momento, tomara a Deus que aquele moço tenha, em outro momento, tido uma outra reflexão. A Bíblia não fala disso. Mas tomara a Deus que isso tenha acontecido. Porque senão, se a tristeza dele era porque Jesus não disse aquilo que ele gostaria de ouvir: nossa, como você é bom, porque você cumpre os mandamentos, você conhece a doutrina, o resumo da lei muito bem. Olha, como você é bom, porque você tem dinheiro, é cheio de propriedade. Você é muito bom, viu? Jesus não fala e não reforça um conteúdo interno de uma doutrina, de um pensamento errado que estava na cabeça daquele moço. Negligenciou grande salvação. Por isso, irmãos, encerrando, não negligencie tão grande salvação. Salvação conquistada com o preço do sangue do Senhor Jesus, levado até as últimas consequências, na cruz por obediência e por amor. E por meio da sua morte, da morte de Jesus, nós recebemos vida. Então, viva como um salvo. Seja grato a Deus como um salvo. Seja humilde por ter sido escolhido para viver a vida de Deus aqui na terra, porque você foi chamado, porque foi amado. Ninguém é chamado sem ser amado. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, em João capítulo de número 3, naquele poema tremendo de Deus, quando a Bíblia fala: porque Deus amou pessoas, a ponto de dar a vida de seu filho para morrer na cruz,
deu o seu Filho para morrer na cruz, para morrer em nosso lugar. E todos quantos crerem em Jesus não haverão de perecer, ter a morte como ponto final, mas receberão vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso desafio: viver para a glória de Deus. Consciência do nosso chamamento para a salvação, para a santificação e uma vida humilde na presença do nosso Deus, servindo ao nosso Deus. Você foi escolhido por Deus, você foi chamado para andar conforme o padrão de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga sobre nós a compreensão desta palavra e nós estejamos andando mais e mais na sua presença. Eu vou estar orando. Eu vou pedir depois que a turma que cantou a música do Projeto Sola, que cante ao final, e depois da música eu vou estar impetrando a bênção, encerrando o nosso culto nesta noite. Então eu vou estar orando, enquanto eles preparam aí os instrumentos para estarem cantando, e após impetrarei a bênção, encerrando o nosso culto nesta noite. Ó Deus, te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos chamou, a despeito de nós, apesar de sermos vil pecadores, apesar de estarmos distanciados, ó Deus, por conta do pecado de Adão, mas aprove o Senhor nos amar e nos chamar para a salvação, nos chamar para uma vida separada do pecado e nos chamar para vivermos humildemente, tal qual a Tua palavra nos ensina, tendo Jesus como exemplo. Quando Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou ser com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo esvaziou, assumindo a nossa forma e indo até a morte, e a morte de cruz. Ó Pai, dá-nos um coração quebrantado, um coração humilde na Tua presença. E, ó Deus, e que enquanto estivermos aqui na terra, possamos, ó Deus, reluzir a glória do Senhor através de uma vida na Tua presença como sal e luz. Que a Tua igreja compreenda isso, que os Teus santos compreendam isso, e que isso gere, ó Deus, dia a dia, um espírito de gratidão pela salvação que nos foi oferecida por meio de Jesus. É em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.